Comissária de bordo agredida por mulher negra na primeira classe revela choques de poder. O avião cortava os céus entre São Paulo e Nova York. E na primeira classe a tensão era palpável. Mariana, a comissária, se movia entre os assentos, sorriso ensaiado, sempre pronta a agradar os passageiros. Mas naquela noite, algo estava no ar. O leve murmúrio se transformou gradualmente em burburinho. E logo uma voz forte e determinada se destacou. Era Isabel, uma ativista conhecida por suas posturas incisivas e seu olhar crítico. Ela estava descontente. Mariana, que estava acostumada a lidar com caprichos de passageiros mimados, se surpreendeu quando Isabel a confrontou sobre um pequeno erro no serviço. O pedido não estava correto e Mariana, em seu desejo de corrigir, disparou uma resposta defensiva. Isabel não hesitou. Você não pode simplesmente ignorar as minhas necessidades. O ar tornou-se pesado. Outros passageiros começaram a sussurrar, e os olhares se voltaram para aquela troca intensa. Os olhos de Isabel faiscavam com indignação. Mariana começou a sentir um nó na garganta, uma sensação estranha de vulnerabilidade. Você não entende, exclamou Isabel, sua voz ecoando como um chamado à justiça. O que era apenas um mal-entendido parecia rapidamente se transformar em um questionamento profundo sobre privilégios e opressão. Mariana, uma mulher branca e privilegiada, sentiu-se desarmada. Como podia ter sido tão insensível? A cena em torno delas começou a mudar. Alguns passageiros começaram a apoiar Isabel, concordando com a indignação dela, enquanto outros ainda faziam caras de reprovação para Mariana. Era uma divisão nítida. O clima no avião estava elétrico, movimentando-se entre aplausos discretos e murmúrios de desaprovação. O sistema de som não ajudava, enquanto tentativas da equipe de moderar o diálogo eram abafadas pelo fervor da situação. O celular de um jovem no fundo do avião piscou. Um vídeo da cena começou a rodar nas redes sociais. E com isso, os desdobramentos tornaram-se ainda maiores. Mariana observou a gravidade daquela situação crescente, sua mente girando como uma tempestade. O que era mera insatisfação em um voo, agora se tornara um campo de batalha entre vozes silenciadas. Ela se via questionando: como eu cheguei aqui? O que isso diz sobre mim? Enquanto o voo seguia seu curso, o peso da escolha que tinha pela frente começou a martelar em sua mente. De um lado, proteger sua carreira, sua posição na companhia. Do outro, alinhar-se ao movimento que Isabel representava. Lutar por justiça e autenticidade. A verdade é que não poderia simplesmente ignorar as verdades que acabara de descobrir, mesmo que isso significasse abrir mão do conforto de seu mundo. As notificações do vídeo começaram a pipocar em seu celular. Cada um lembrete de que as imagens e palavras haviam se espalhado como fogo em palha. Mariana olhou para Isabel, agora cercada por outros passageiros dispostos a apoiá-la. Nunca tinha imaginado que sua vida mudaria em um instante. Tudo por causa de um desentendimento. Com o coração batendo forte, Mariana se perguntava: a que custo eu quero viver a verdade? A decisão não era simples e sua mente estava agitada. Como tudo isso mudaria sua vida e a de Isabel? A dúvida crescia e a expectativa no avião se tornava quase insuportável. O que aconteceria a seguir?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o voo seguia seu curso, a tensão dentro da cabine era palpável. Mariana sentia seu coração disparar. A pressão da situação envolvendo não só ela, mas todos ao seu redor. Olhos curiosos, vozes sussurrantes, o clima estava carregado. Então, de repente, um grito. Pare com isso! Uma mulher de cabelos encaracolados, sentada perto da janela, se levantou abruptamente. Era a Ana, uma mãe de família que parecia ter perdido o controle. Não é apenas sobre você, Isabel! Você não pode fazer isso com ela! Mariana ficou confusa. O que estava acontecendo? Ana continuou. Quantas vezes você teve tudo o que quis e agora vem aqui nesse voo para fazer um circo? Sua indignação não é a única que conta. O silêncio tomou conta momentaneamente, como se todos estivessem segurando a respiração. O choque nas expressões das pessoas ao redor era visível. Isabel, surpreso e ainda indignada, abriu um largo sorriso cínico. Falam de opressão e privilégios, mas você se esquece que suas palavras machucam, Ana? Você não sabe pelo que as pessoas lutam, respondeu Isabel, com um olhar mais penetrante do que antes. Foi uma troca feroz. O ambiente se tornava cada vez mais próximo de uma batalha campal. Mariana não sabia a quem apoiar. E na confusão, o inesperado ocorreu. O sistema de som do avião pipocou. A atenção virou-se instantaneamente. Estamos tendo uma situação de emergência aqui a bordo. A voz do piloto se interpunha. O avião começou a balançar violentamente. Uma turbulência de proporções épicas. O que antes era um debate feroz, agora se transformou em pânico. Os passageiros começaram a gritar. Diante dos olhos de Mariana, as tensões sociais se desfizeram em um mar de caos. O avião era um mini-mundo, onde classes e raças eram desconsideradas, quando o instinto de sobrevivência assumia o controle. Mariana e Isabel se entreolharam, cada uma carregando seu próprio entendimento e medo. Da situação, o que havia acontecido com a indignação agora se tornava irrelevante, e então, em meio ao caos, algo mais. Um estrondo e as luzes começaram a piscar. Uma mensagem de texto apareceu na tela do celular de Mariana. Era uma notificação do vídeo que estava circulando nas redes sociais. Fui enviada para o meu pai na área de segurança, ela leu. O que isso significava? Ela não podia acreditar. Seu pai? O que isso tem a ver com isso tudo? Isabel gritou, ainda segurando a cópia de um jornal com o rosto de Mariana estampado como uma nova comissária de bordo de prestígio. O olhar de Mariana se endureceu. As palavras dela a deixaram encolhida. Uma revelação de que a mãe de Isabel havia trabalhado para o pai de Mariana em uma empresa que estava sob investigação. Como isso se conectava? E o que significava para elas neste momento, em um avião em turbulência? A equipa de bordo lutava para manter a calma, enquanto a cabine agora era um estande de emoções desenfreadas. Tudo o que antes parecia claro agora estava envolto em mistério.
Conversas abafadas, risos nervosos, gritos. Mariana lembrou-se da pergunta que parecia ecoar em sua mente. A que custo eu quero viver a verdade? Mas agora, a verdade estava emaranhada em algo muito maior. Nunca imaginara que um pequeno erro no serviço pudesse desencadear uma série de eventos tão devastadora. O peso da turbulência acerca de seus vínculos começava a esmagá-la. Com o coração acelerado e a mente confusa, Mariana se questionava. Qual era o verdadeiro peso de sua história? E mais importante, até onde essa conexão a levaria? Através da tempestade emocional, um novo mistério a aguardava. O avião ainda tremia, as luzes piscando, enquanto Mariana tentava processar tudo o que estava acontecendo. O caos na cabine era quase surreal. Pessoas gritavam. O cheiro de medo e ansiedade preenchia o ar. Isabel e Ana se encaravam, os olhares feridos e desafiadores. Mas, no meio de tudo isso, um estrondo ainda mais forte ressoou, como um trovão, e a cabine ficou em silêncio absoluto. Uma porta de emergência se abriu na parte de trás do avião. Sussurros se tornaram gritos quando a realidade do que era uma emergência se revelou. O pânico tomou conta e o instinto de sobrevivência começou a prevalecer. Mariana ficou paralisada. O que era suposto ser um voo normal se transformava em uma cena de filme de terror. E entre o caos, uma figura apareceu. Um homem alto, com uma expressão intensa, atravessou os corredores com determinação. Todo mundo para o chão! Ele gritou, a voz firme, ecoando na cabine. Mariana reconheceu aquele rosto. Era Pedro, um dos passageiros que sempre teve um ar misterioso. Ele não parecia ser o tipo que falaria em voz alta, mas agora estava no centro da cena e seu olhar parecia saber algo que os outros não sabiam. O avião balançava e Pedro correu em direção à frente, passando por filas de assentos, e Mariana sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo? O que mais estava prestes a acontecer? Isabel e Ana, esquecendo suas disputas, se uniram, abraçando a realidade aterrorizante deles. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ana tentava acalmar a filha pequena, que chorava sem parar. Mas as palavras pareciam vazias. A verdade era que ninguém sabia se ficaria tudo bem. O medo estava congelando os sorrisos, evaporando qualquer esperança. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um barulho de explosão soou, e fumaça começou a entrar na cabine. As pessoas se moviam, em pânico, tentando escapar, mas não havia muito espaço. O sistema de pressão começou a falhar, e as máscaras de oxigênio desceram automaticamente. Mariana sentiu a adrenalina subir. Pedro apontou para a porta que estava aberta, gritando, todos para fora, precisamos sair, venham! Ele parecia determinado, mas uma expressão de dor passou por seu rosto, enquanto ele se virava para assumir a liderança em meio ao pânico. Então, em um instante de clareza, Mariana percebeu algo na mesa de Pedro, um cartaz com uma mensagem impressa. Enquanto o avião continuava a balançar, ela conseguiu ler: a verdade estará exposta. O que significava aquilo? Era um aviso? Uma ameaça? E ao mesmo tempo, o mundo parecia girar em torno dela. Pedro encarou Mariana e um olhar carregado de segredos passou entre eles. Como se ele soubesse que ela estava ligada àquela verdade, que ele estava prestes a revelar. A conexão que havia entre eles, antes invisível,
Agora estava pulsando como uma ferida aberta. A cabine estava em um frenesi, gritos e lágrimas misturados, enquanto Mariana sentiu a pressão em seu peito crescer. O que tudo isso significava? O que Pedro sabia? E o que estava prestes a acontecer? Então, com um último olhar para Isabel, que agora mostrava uma vulnerabilidade que nunca tinha revelado antes, Mariana percebeu que a luta por justiça e a busca pela verdade estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. As consequências da situação não eram apenas sobre um erro de serviço, mas sim sobre um legado sombrio que poderia mudar tudo. O turbilhão emocional parecia irreversível, e em meio ao caos, a única certeza que tinha era que uma nova era estava tomando forma. Mas que era essa nova era? Mariana não tinha ideia. E enquanto o avião continuava sua trajetória incerta, a única coisa que restava a fazer era se agarrar à esperança e descobrir o que viria a seguir. As luzes do avião piscavam em um frenesi, enquanto a tensão se tornava quase ensurdecedora. Mariana mal podia processar o que estava acontecendo. O pânico era palpável e a fumaça se espalhava ao redor. Ela olhou para Pedro, que parecia decidido, mas seu rosto estava pálido. O que ele sabia? O que estava por trás daquela mensagem enigmática que ele tinha? Enquanto o caos aumentava, o homem se virou rapidamente e avançou para a frente, gesticulando para que os outros o seguissem. O medo em seus olhos não podia ser ignorado. "Precisamos sair! Vamos!" gritou ele novamente, sua voz rompendo a cacofonia de gritos. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão surda fez o avião tremer, com uma intensidade aterrorizante. As máscaras de oxigênio balançaram, caindo sobre os rostos confusos, e o pânico se transformou em um frenesi de desespero. Mariana sentiu um nó na garganta enquanto tentava absorver o momento. O que estava acontecendo? Era somente um erro de serviço, mas agora se tornara algo muito maior. Isabelle e Ana, antes em confronto, agora se uniram sob a pressão do caos, seu instinto materno prevalecendo. Elas tentaram acalmar as crianças, mas a situação estava fora de controle. Mariana olhou à sua volta, buscando respostas, quando de repente um grito cortou o ar. "Olhem!" Um dos passageiros, um homem robusto na fileira em frente, desabou no chão, sua expressão contorcida em dor. Ele estava segurando a cabeça e um líquido escuro escorria por seus dedos. Todos pararam por um instante, o horror se espalhando como fogo em palha. Foi nesse momento que a cabine ficou em silêncio absoluto. O som da turbulência se tornou um eco distante. Mariana olhou para o homem em choque, e não era só o ferimento que a deixava petrificada. Uma lembrança súbita a atingiu como um relâmpago. Ela conhecia aquele homem. Era Lucas, um ex-colega de trabalho. A sensação de reconhecimento a atingiu com uma intensidade que a fez se sentir enjoada. Mas como isso era possível? Lucas havia sido demitido meses antes por má conduta e supostamente havia mudado de cidade. O que ele estava fazendo aqui? E mais importante, por que ele parecia tão ferido? A conexão a fez tremer. As últimas palavras que tinha tocado com ele foram recheadas de desconfiança e raiva numa despedida amarga. "Mariana, ajude-o!" Alguém gritou, tirando-a de sua paralisia. Era Pedro, que agora se aproximava com determinação.
Ele precisa de ajuda agora. Mariana hesitou. Um nó se formando em seu estômago. O que ela tinha a ver com isso? Lucas a desprezava? E o mesmo acontecia com ela, mas a urgência do momento não permitia escolhas. Sem pensar duas vezes, ela se abaixou ao lado dele. O olhar dele a atingiu com uma mistura de dor e surpresa. Mariana, ele murmurou. Era uma súplica que parecia vir de muito longe. Fui eu. Foi culpa minha. O que ele queria dizer com isso? O caos ao redor a distraía, mas algo em sua voz parecia significativo, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Um potente tremor percorreu o avião e todos na cabine estavam agora gritando, sem regras, só instinto de sobrevivência. Era como se a realidade quebrasse, revelando fissuras em cada relação ali. Mariana teve um vislumbre do que estava por trás do comportamento de Lucas, o que ele não havia contado antes. A má conduta, as razões por trás da demissão. Tudo fazia parte de um quebra-cabeça que Mariana agora se sentia compelida a resolver. Então, enquanto tentava estancar o fluxo de sangue na cabeça de Lucas, um novo barulho explosivo sendo causado pelo motor fez o avião sacudir violentamente. O olhar de Lucas se tornava frenético. Você não entende! Eles vão descobrir a verdade sobre todos nós. O medo tomou conta. O que ele queria dizer? Era uma ameaça? Uma confissão? O que mais estava escondido sob as camadas de conflito e raiva? E enquanto as luzes piscavam novamente, a consciência de Mariana pesava como um fardo. Todos ali compartilhavam algo maior do que um voo. Era um segredo sombrio prestes a ser revelado, e ela estava no centro disso. Diante da gravidade da situação, Mariana sabia que tudo poderia mudar em um instante. O que a verdade significava agora? Mais importante, a que custo? Enquanto o avião flutuava entre o caos e a esperança, a tensão crescia, e Mariana não conseguiu evitar a pergunta que latejava em sua mente. O que realmente significava a jornada que estavam prestes a enfrentar? O que suas histórias compartilhadas revelariam e quem sairia dessa tempestade inabalado? Enquanto o barulho da turbulência se intensificava, Mariana olhava para Lucas, tentando entender suas palavras enigmáticas. A verdade sobre todos nós ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Como ele sabia? O que más había escondido? O avião balançou violentamente de nuevo, e ela não pôde evitar um grito quando a fumaça encheu a cabine. A dor nos olhos de Lucas se tornou uma mistura de desespero e revelação. O tempo parecia desacelerar, e cada batida de corazón de Mariana era como un eco desesperado. Entonces, en cuanto ela mantía presión la ferida dele, ouvindo los gritos e el caos, ao redor, algo inesperado aconteceu. A porta de emergência atrás deles se abriu mais um pouco, e uma corrente de ar gelado invadiu o espaço sufocante da cabine. O terror se tornou palpável. Preciso de ajuda aqui! Gritou Pedro, de pé, tentando coordenar as pessoas. Mas ao olhar para Lucas, trouxe algo que deixou Mariana em estado de choque. Você sabia? Ele hesitou, os olhos arregalados. Você me seguiu, não foi? Você sabia onde eu estaria? As palavras caíram como uma bomba na sala. Mariana olhou de volta para Lucas, que com dificuldade confirmou com um leve movimento da cabeça. Por que você está aqui, Lucas? O que você fez? Sua voz tremia. Nesse momento, todas as certezas que tinha sobre a vida, sua história, o que havia acontecido, começaram a desmoronar. Fui eu!
Lucas gritou, sua voz cheia de dor. Eu não queria que isso acontecesse, mas eles descobriram algo? Algo que vai mudar tudo. As luzes do avião continuavam a piscar e o pânico aumentava. Os passageiros estavam em frenesi, alguns chorando, outros tentando se acalmar. Ana segurava a mão da filha, que estava apavorada. Isabel, antes tão desafiadora, agora tinha os olhos cheios de medo. O ar quente e pesado da cabine misturava-se com o cheiro de fumaça e desespero. Mariana foi tomada por um impulso. O que foi que você fez, Lucas? A pergunta saiu como um sussurro, mas era a única coisa que importava. Ele a encarou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A empresa, eu a expus. Eu nunca imaginei que isso resultaria em tudo isso. Eles estão atrás de mim, e agora de você também. Cada palavra parecia cortar mais fundo. Então, como se o universo tivesse ouvido, um grito ferido saiu da cabine de primeira classe. Não! Você não pode fazer isso! Alguém gritou. Mariana virou-se e viu que era Isabel, que parecia estar tendo uma crise. A tensão entre as 3 mulheres na cabine era palpável. E Mariana percebeu que Isabel parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Cale-se, Isabel! Você não sabe do que está falando! Ana gritou, tentando proteger sua filha. Mas o pânico na voz dela não escapava. Os passageiros começaram a murmurar, uma onda de inquietação se espalhou. Mas eu sei! Você acha que pode simplesmente sair impune de tudo? A verdade está em jogo aqui! Isabel gritou, sua voz carregada de indignação. O clima estava se tornando uma tempestade emocional, onde cada palavra parecia ferir mais do que o último. Mariana se virou para Lucas de novo. O que mais você não me contou? Sua voz quase falhou. As emoções estavam à flor da pele. Era como se cada segredo que ele guardava tornasse a atmosfera ainda mais explosiva. Só precisamos sobreviver a isso juntos. Eles estão atrás de nós, Mariana. O que está por vir é muito pior do que você pode imaginar. Lucas respondeu, seu olhar cheio de um misto de medo e determinação. Ao olhar para Mariana, ele parecia perceber que o tempo estava se esgotando. Então, a cabine tremeu novamente, e o som da explosão ecoou mais uma vez, a realidade se fragmentando em 1000 pedaços. Mariana não podia mais suportar. Ela sabia que a situação poderia piorar a qualquer segundo, mas a incerteza de tudo, as palavras de Lucas, os olhares de apoio e desconfiança, estavam prestes a torná-las prisioneiras de uma verdade terrível. Se eu não fizer agora, pensou, enquanto a visão de Pedro fugia antes que ela pudesse pedir ajuda. O que Lucas havia revelado poderia transformar tudo que ela conhecia. E enquanto o avião continuava a balançar, Mariana sentiu que algo muito maior estava em jogo. O preço da verdade poderia ser mais alto do que jamais imaginou. A que custo? E então, um novo ruído cortou os gritos. Um barulho de algo se quebrando. Uma luz brilhante vindo do fundo da cabine. Mariana se virou, incapaz de compreender o que estava prestes a acontecer. A incerteza a consumia, mas uma única coisa ficou clara. Tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia prever. Quem sairia ileso disso tudo? E quais segredos ainda estavam por ser desvendados na grande viagem turbulenta que se desenrolava diante dela? As luzes do avião piscavam freneticamente, enquanto Mariana tentava manter a calma. O cheiro de fumaça parecia se intensificar, preenchendo a cabine com um medo palpável. O pânico estava se espalhando como fogo em palha, e o grito de Pedro ainda ecoava em sua mente.
Ela olhou para Lucas, a ferida na cabeça dele pulsando com cada batida. Algo dentro dela gritava que ele tinha que explicar. Lucas, me diz o que está acontecendo. Por que você se envolveu com isso? Sua voz saía mais como um sussurro, mas o desespero transparecia. Ele parecia lutar com as palavras. A dor em seu rosto era evidente. O avião tremeu novamente e os passageiros estavam em uma completa turbulência emocional. Gritos e lágrimas misturando-se. Eu não queria isso. Mas eles estão atrás de mim e agora? De você! Lucas gritou, sua voz carregada de desespero. Suas palavras criaram um nó aperto no estômago de Mariana. A verdade começava a parecer ainda mais distante. Mas antes que ela pudesse questioná-lo novamente, um som ensurdecedor a fez mirar o fundo da cabine. Um barulho estrondoso, como um motor explodindo. A cabine estremeceu e as luzes apagaram de repente, mergulhando todos em uma escuridão quase total. O pânico se transformou em gritos descontrolados. Mariana se lembrou de "a verdade está exposta", o que poderia ser tão devastador. E então, uma figura se destacou na fumaça. Era Pedro, agora parecendo mais determinado do que nunca. "Precisamos evacuar! Agora!" Ele gritou novamente, mas sua voz estava um pouco hesitante. As crianças choravam e os adultos corriam de um lado para o outro, sem destino. Mariana sentiu um impulso, uma necessidade de agir. Mas o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. "Olhe!" gritou Isabel. E todos se viraram para a porta de emergência, que se abria de forma alarmante. Então, uma sensação de dread tomou conta da cabine. De repente, uma luz forte invadiu o espaço, cegando todos momentaneamente. O que eles não sabiam era que algo ainda mais chocante aconteceria. Aquela luz não era apenas um reflexo da noite. Era um sinal de que algo havia mudado drasticamente. Quando as luzes começaram a se ajustar, a visão de um grupo de oficiais de segurança começou a surgir do lado de fora da porta. Mariana ficou paralisada. Eram homens armados, com fardas, e seus rostos mostravam uma expressão que Mariana nunca gostaria de ver. "Para o chão, todos vocês! Agora!" Uma voz autoritária ecoou. O pânico tomou conta novamente, e Mariana teve que lutar contra o impulso de correr para Lucas. O que os oficiais queriam? Por que estavam ali? O que havia acontecido? Lucas lançou um olhar a Mariana, seus olhos transmitindo um aviso silencioso. "Eles não são só oficiais. Eles sabem sobre nós." Ele mal terminou a frase antes que a verdade a atingisse como um soco no estômago. A história deles estava prestes a se desenrolar sob os holofotes da revelação. Mais uma vez, uma onda de pânico atingiu a cabine. As famílias se apertavam e os passageiros entreolhavam-se em busca de respostas que ninguém tinha. Enquanto o tumulto aumentava, Mariana recebeu outra mensagem no celular. A verdade sobre o que acontece a bordo será exposta em sua totalidade. Todos os segredos enterrados. Cuidado, Mariana. O coração dela disparou. Agora não era apenas o medo do avião caindo. Era algo mais profundo, mais sinistro. A verdade que envolvia seu pai, a empresa dele e agora Lucas. O que tudo isso significava? O clima em torno dela drenava o ar. E ela sabia que cada palavra contada até lá poderia se transformar em uma arma
Mariana, nós precisamos fazer algo! Gritou Pedro, mas a urgência na voz dele parecia distante. Ela não escutava. Sua mente estava confusa e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira aterrorizante. O que Lucas sabia? O que os oficiais queriam? Enquanto a porta se abria completamente, uma nova revelação a aguardava. A figura que apareceu na porta não era um oficial qualquer. Era alguém que Mariana conhecia. O rosto lhe era familiar de anos atrás e, ao mesmo tempo, o choque a fez tentar se afastar. Era alguém de seu passado, alguém que envolvia ela, Lucas e até mesmo a equipe de segurança. Os olhos daquela figura mostravam uma mistura de raiva e determinação. Mariana, tudo isso foi planejado. A voz dela cortou o ar tenso da cabine, e naquele momento, tudo o que Mariana previa, tudo o que conhecia, estava prestes a desmoronar. Você não pode estar falando sério! Gritou. O que isso significava? O que mais estava escondido? As passagens de suas histórias nunca estiveram tão entrelaçadas. O que mais a verdade poderia revelar naquela noite? O avião ainda tremia, a realidade desmoronava. E a única certeza que Mariana tinha era que as consequências seriam ainda mais devastadoras. A tempestade emocional estava longe de acabar, e tudo o que ela podia fazer era resistir a esse novo e sombrio caminho que se abria à sua frente. Enquanto a figura familiar na porta de emergência se aproximava, o ar na cabine ficou elétrico. Mariana não conseguia acreditar no que acontecia. A mulher, com o olhar furioso, era sua antiga chefe, Helena, que trabalhava na mesma empresa que seu pai. O passado dela vinha à tona como um fantasma indesejado. "O que você está fazendo aqui?" Mariana exclamou, a incredulidade e o medo se misturando em sua voz. "Você não entende. Eu precisava vir antes que tudo isso acontecesse." Helena gritou, seu olhar transpassando Mariana diretamente. "E eu não posso deixar vocês saírem impunes." O terror se espalhou pela cabine. Os passageiros começaram a sussurrar, e a tensão aumentou como uma bomba prestes a estourar. "Helena, o que você vai fazer?" Isabela perguntou, claramente. Alarmada, a confusão reinava, enquanto todos lutavam para entender a gravidade da situação. Mariana se viu no centro de um turbilhão. O que Helena sabia? O que estava prestes a revelar? Ao olhar para Lucas, ele parecia tão perdido quanto ela, e isso fazia o coração dela disparar. Helena deu um passo à frente. "Eles descobriram tudo. A investigação não é só sobre a sua família, Mariana. É sobre nós. Sobre o que aconteceu com Lucas. E sim, é sobre você também." A cabine ficou em silêncio. O tipo de silêncio que corta a respiração e deixa todo mundo em estado de alerta. O olhar de Lucas se aproximou do desespero. "O que isso significa?" sussurrou ele. "A verdade que você nunca quis ver. A empresa está envolvida em algo grande, muito maior do que uma simples demissão. E agora todos nós estamos em perigo." A pressão na cabine aumentou. As luzes tremiam e o ar estava pesado com a gravidade da revelação. Mariana não sabia se queria ouvir mais. O que aquele jogo já tinha causado? E quem realmente estava em perigo aqui? E nesse instante, um novo estrondo soou. Algo explodiu na parte de trás do avião. E uma onda de chocante dor cortou o ar. O chão debaixo deles começou a tremer violentamente.
As pessoas começaram a gritar e a correr em desespero. O pânico tomou conta e Mariana viu a fumaça subindo, engolfando tudo. Ao seu redor, o sistema de emergência do avião beirava o colapso. Saia! Gritou Pedro, puxando Mariana para longe do tumulto. Mas mesmo enquanto corriam, a última frase de Helena ainda ecoava na mente dela. A verdade vai te encontrar, Mariana. Será que eles estavam todos entrelaçados em uma teia de segredos que os empurrava para um caminho de não retorno? E enquanto eles corriam, Mariana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias e o medo consumir seu coração. Eles chegaram à seção da cabine onde a porta de emergência tremulava. A luz que entrava ali era intensa, quase ofuscante. Pedro virou-se para Mariana antes de elas atravessarem o limiar. Não importa o que aconteça, não desista. A verdade é sempre o caminho mais difícil, mas é o único que importa. As palavras dele ainda estavam reverberando quando, em um giro abrupto, uma nova explosão ressoou, sacudindo o avião ainda mais, e tudo que Mariana conhecia estava prestes a desmoronar. Em meio ao caos, uma imagem atravessou sua mente. Lucas, o que ele sabe que podia mudar tudo isso? A cabine agora se tornara um campo de batalha, e enquanto se dirigiam à saída, um pensamento a consumia. A que custo a verdade viria à tona? E, mais crucialmente, quem realmente estava por trás de toda essa trama? Os campos de batalha em suas mentes também se tornaram lugares onde segredos eram sombrando, onde a lealdade e a traição se confundiam em uma dança macabra. Até onde iriam para escapar da verdade? Com a fumaça se espessando e o pânico crescendo, Mariana sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. Uma nova era estava surgindo e eles ainda não tinham ideia de até onde chegariam. Enquanto a figura familiar na porta de emergência se aproximava, o ar na cabine ficou elétrico. Mariana não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A mulher, com um olhar furioso, era sua antiga chefe, Helena, que trabalhava na mesma empresa que seu pai. O passado dela vinha à tona como um fantasma indesejado. "O que você está fazendo aqui?" Mariana exclamou, a incredulidade e o medo se misturando em sua voz. "Você não entende! Eu precisava vir antes que tudo isso acontecesse!" Helena gritou, seu olhar transpassando Mariana diretamente. "E eu não posso deixar vocês saírem impunes!" O terror se espalhou pela cabine. Os passageiros começaram a sussurrar e a tensão aumentou como uma bomba prestes a estourar. "Helena, o que você vai fazer?" Isabel perguntou, claramente alarmada. A confusão reinava, enquanto todos lutavam para entender a gravidade da situação. Mariana se viu no centro de um turbilhão. O que Helena sabia? O que estava prestes a revelar? Ao olhar para Lucas, ele parecia tão perdido quanto ela, e isso fazia o coração dela disparar. Helena deu um passo à frente. "Eles descobriram tudo! A investigação não é só sobre a sua família, Mariana. É sobre nós, sobre o que aconteceu com Lucas. E sim, é sobre você também." A cabine ficou em silêncio, o tipo de silêncio que corta a respiração e deixa todo mundo em estado de alerta. O olhar de Lucas se aproximou do desespero.
O que isso significa? Sussurrou ele. A verdade que você nunca quis ver. A empresa está envolvida em algo grande, muito maior do que uma simples demissão. E agora todos nós estamos em perigo. A pressão na cabine aumentou. As luzes tremiam e o ar estava pesado com a gravidade da revelação. Mariana não sabia se queria ouvir mais. O que aquele jogo já tinha causado? E quem realmente estava em perigo aqui? Nesse instante, algo estrondoso ocorreu. Um novo barulho ecoou na parte de trás do avião, e uma onda de pressão cortante fez tudo tremer novamente. E então, no momento mais inesperado, a parede traseira da cabine explodiu em um espiral de fumaça e destroços. O barulho foi surdo, mas a cena seguinte fez o terror se transformar em paralisia total. Um grupo de homens armados, vestidos com coletes à prova de balas, entrou pelo buraco na porta que havia sido feita. Era um ataque em plena luz do dia. Mariana verificou o rosto de cada um deles. A confusão em um mar de medo. "Para o chão, todos vocês! Agora!" gritou um dos homens, sua voz ecoando em toda a cabine. O desespero tomou conta de todos. As famílias se espremiam, tentando proteger as crianças. Mariana sentiu a adrenalina explodir em suas veias. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Olhou para Lucas, que estava em choque, e depois para Helena, que tinha uma expressão de medo e reconhecimento. "Você os trouxe até aqui?" Mariana percebeu, seu olhar cheio de incredulidade. Helena balançou a cabeça, mas não falou. Então, Pedro, que estava perto da porta, gritou: "Eles não estão aqui para nos resgatar! Eles estão atrás da Helena!" As palavras cortaram o ar pesado. O que isso significava? A tensão se tornou uma tempestade. Então Lucas, em um ato desesperado, tentou se levantar, mas Helena o puxou para baixo com força. "Não, você não pode se expor!" Ela gritou, seu olhar cheio de dor. As vozes de terror se tornaram um lamento cruel pela cabine. As crianças choravam, os adultos gritavam em desespero. Era um verdadeiro caos. E enquanto os homens armados caminhavam, a situação estava fora de controle. O que a Helena estava envolvida? A que custo havia trazido isso para todos ali dentro? "Você não! Você vai arruinar tudo!" A voz de Helena estava carregada de desespero. Mas antes que ela pudesse dizer mais, um dos homens armados a segurou, revelando uma marca na mão dela. O símbolo que apenas Mariana conhecia da empresa do seu pai. "Você é uma traidora!" Ele rosnou, como se a culpa de tudo estivesse em Helena. A revelação a atingiu como uma bomba. A traição, os segredos, tudo começou a fazer sentido de uma forma sombria e aterradora. E como se um pano tivesse sido puxado de repente, tudo estava mudando. A relação que Mariana tinha com sua antiga chefe era mais complicada do que nunca. Agora estavam todos em perigo. O olhar de Pedro se encontrava com o de Mariana e ele murmurou: "Precisamos sair agora! Esse é apenas o começo!" O choque da verdade estava mais próximo do que Mariana poderia imaginar. As palavras dele reverberavam com um peso novo, e a história que até então conhecia começou a desmoronar. Enquanto o pânico continuava a crescer, seu coração palpitava com uma pergunta que não queria fazer: até onde isso tudo iria? Cada segundo parecia um estrondo, uma provocação ao destino que a aguardava. A verdade estava escapando, na mesma proporção que a esperança diminuía.
E no meio desse novo caos, tudo o que restava era um futuro incerto, com a sensação de que a jornada estava apenas começando. A tensão na cabine estava insuportável. Mariana mal conseguia processar o que estava acontecendo. As vozes dos passageiros se misturavam em um eco ensurdecedor. Gritos de pânico e confusão se alastrando como um incêndio. A presença de Helena parecia ter acendido uma chama dentro de um barril de pólvora. Todos, para o chão! Gritou um dos homens armados. A urgência e a ameaça em sua voz arrancaram as últimas sombras de racionalidade da situação. Os passageiros se encolhiam, alguns tentando proteger as crianças, enquanto outros buscavam uma saída desesperada. O coração de Mariana disparava. O que quer que estivesse prestes a acontecer, a colocava em um centro que ela nunca pediu. Helena estava paralisada. A expressão de terror em seu rosto intensificava a confusão. Mas você não entende! Eu não fiz isso! Eu não consegui! As palavras saíram apressadas, quase um sussurro. Mariana sentiu um nó na garganta. As quebras e os gritos se tornavam ofuscantes. O que Helena sabia? O que mais havia escondido? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta de emergência estava agora completamente aberta, cada movimento impulsionado pelo vento gelado que invadia a cabine. Naquela fração de segundo, tudo parecia desacelerar. Mariana olhou para o lado e viu Pedro lutando contra a corrente de pânico. Seu olhar era um misto de determinação e medo. Mariana, agora! Você precisa sair! Ele gritou, puxando-a. Mas ela não conseguia se mover. Seu corpo estava paralisado. E tudo o que ouvia era o próprio coração pulsando como um tambor. E então, inesperadamente, o avião foi atingido por uma nova onda de energia. E em um instante, uma das turbinas explodiu em uma erupção de chamas. Os gritos se tornaram gritos de desespero. E a cabine foi preenchida com fumaça. Mariana mal teve tempo de pensar ou reagir antes de ser empurrada para fora em um turbilhão de movimento. Mas algo a pegou de surpresa. Em meio ao caos, a voz de Helena ressoou com uma força inexplicável. Eu tinha que acabar com isso. Você não entende, Mariana. Mariana se virou confusa e viu Helena estarrecida, a expressão de uma mulher com segredos atormentando seu coração. Helena, o que você fez? Ela conseguiu sussurrar, seu estômago revirando. Mas a resposta que ouviu foi ainda mais devastadora. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou sua mãe! A revelação cortou a cabine como uma faca afiada. Mariana sentiu a terra sob seus pés desmoronar. Mas como isso era possível? Ela conhecia sua mãe, ou pensava que conhecia. As peças do quebra-cabeça estavam em uma espiral cataclísmica. O calor da explosão atrás delas se intensificava e já não havia mais tempo para processar a verdade. O olhar de Pedro a alcançou, repleto de uma nova compreensão. Eles estavam todos conectados por uma rede de segredos. E a dança da verdade começava a tocar com toda a sua força. O que significava isso para eles? Como tudo isso tinha começado? E quem realmente estava em perigo? Antes que pudesse pensar mais, a porta de emergência se abriu ainda mais, como se o destino a estivesse chamando. Mariana sentiu um impulso de se afastar, mas a verdade revelada a mantinha na linha fina entre a dor e o alívio. A cabine agora era um inferno de gritos e fumaça. E enquanto a verdade queimava em seu peito,
Ela se perguntava: o que mais eu não sei? Dentro desse caos, a única certeza era de que a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Enquanto lutava para entender o que estava acontecendo, o avião balançou com mais intensidade, fazendo com que todos se agarrassem ao que podiam, esperando que, ao final, pudessem descobrir quem eram realmente e a que custo encontrariam a liberdade. O caos na cabine estava em seu clímax. Mariana sentiu o coração disparar, enquanto o estrondo do motor explodido reverberava em suas entranhas. O ar estava irrespirável. A fumaça pesava sobre eles como um manto sufocante. Ela olhou para Helena. A revelação nada fácil de digerir ainda ressoava em sua mente. Você é minha mãe? A imagem de sua vida inteira, construída de memórias e certezas, desmoronava. Mariana, eu nunca quis que você soubesse assim. As palavras de Helena eram um misto de dor e desespero. Antes que ela pudesse responder, a cabine foi tomada por um grito ensurdecedor. Um dos homens armados disparou um tiro para cima. O som ecoou como um alerta de que o tempo estava se esgotando. O desespero tomou conta de todos. Precisamos sair, gritou Pedro, puxando Mariana pela mão. Agora, Mariana hesitou. A verdade criada por esta conexão inesperada e as consequências dela a paralisavam. Mas o olhar de Lucas, cheio de medo e necessidade, fez com que ela agisse. O momento exigia. Vem, Helena! Mariana puxou a mulher, mas algo a fez parar. E se ela não conseguisse? Você precisa entender, Mariana. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você, disse Helena. Mas a confusão soprava em seu olhar. O avião balançou de novo, e Mariana sentiu o seu estômago revirar. Só precisamos de tempo para mudar as coisas! Lucas gritou para Helena, mas a tensão era palpável. Eles corriam sob um fogo cruzado de palavras não ditas e promessas quebradas. Os passageiros estavam em pânico. Alguns, por instinto, se acomodavam em busca de proteção, enquanto outros se espremiam em direção à porta de emergência. Mariana olhou para Pedro. Ele era a âncora em meio à tempestade. Gora, Mari! Eles estão vindo! Ele gritou, puxando-a novamente para mais perto da porta. O mundo estava desmoronando, e cada segundo parecia uma eternidade. Helena estava prestes a dizer mais, algo que poderia mudar tudo. Mas novamente o clamor da multidão a silenciou. O tempo estava se esgotando, e a fumaça ao redor se tornava irrespirável. Mariana decidiu, sem mais hesitações. Vamos, ela ordenou, e se lançou em direção à saída, puxando Lucas e Helena com ela. O instinto de sobrevivência falava mais alto. A luz do luar surgia como um alívio no horizonte. Quando alcançaram a porta, a sensação de liberdade cheirava a sal e promessa. As luzes do avião continuavam a piscar, vestígios de uma noite arrebatadora. Mas ela sabia. A verdade era como um labirinto. Cada giro, cada decisão levava a novos desafios. E Helena, ao seu lado, seria tanto uma bênção quanto um fardo. Todos saltaram do avião, e Mariana sentiu o chão sólido sob seus pés. Mas mesmo com a liberdade ao seu alcance, havia uma nuvem de Pedro. E finalmente para Helena, nós precisamos falar. Precisamos entender tudo isso. Seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. A verdade poderia ser horrenda. Os desafios poderiam ser imensos. Mas ainda havia esperança. Sim, precisamos.
Helena suspirou, um misto de pesar e alívio em sua voz. O passado poderia ser doloroso, mas quem sabe serem capazes de moldar o futuro? Enquanto todos se afastavam do avião em chamas, uma pergunta pairou no ar, ecoando entre eles. Até onde estamos dispostos a ir pela verdade? Era um começo, um primeiro passo em direção ao que poderiam se tornar. Mas a jornada estava apenas começando. E antes que Mariana pudesse processar tudo o que havia acontecido, uma sirene distante soou. A realidade se impôs. Eles estavam longe de estar seguros, e o que os aguardava era repleto de dúvidas. Se você chegou até aqui, isso significa que você não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te prender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história arrebatadora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz merece ser ouvida. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.